Sabe quando a gente já tentou de tudo para emagrecer e nada funciona? Sabe aquele desespero que começa a bater lá dentro e começa a vir um sentimento de impotência, um sentimento de eu não sei mais o que fazer? E a gente recorre a todas as formas, a todas as dietas milagrosas, a tudo que dizem que pode nos emagrecer. Mas a gente até tem alguns resultados. Mas quando a gente olha, a gente tem o mesmo problema sempre. É como se fosse um disco quebrado rodando na nossa cabeça. O problema com o peso continua na minha vida. Bem-vindos à nossa aula 2 do Mente Leve, Corpo Leve. Hoje a gente vai falar sobre como identificar quais os bloqueios impedem que a gente realmente emagreça, que a gente realmente tenha o corpo que a gente quer. O nosso objetivo nessa série de 4 aulas é te mostrar que o grande motivo real do que você não emagrece não está naquilo que você come ou deixa de comer ou da atividade física que você não faz, e sim da sua mente, das coisas que tem guardadas dentro da sua mente. Eu vou te ajudar a identificar, você mesma vai perceber como eu carrego crenças, ideias, coisas na sua mente que não te permitem emagrecer, que não te permitem ter o corpo que você sempre sonhou. Eu sou Roberta Spadini, eu sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento pessoal há 12 anos e no ano passado, faz um ano agora, eu criei a mentoria Voe, que é um processo que eu uso todo o conhecimento que eu tive nesses 12 anos de entendendo como a mente funciona, como o ser humano funciona, e usei no meu processo de emagrecimento. Eu emagreci 10 quilos. E com isso, consegui ajudar muitas das minhas alunas que passavam pelo mesmo desafio também a emagrecer. E eu criei a mentoria como um processo que vai ajudar você a entender como mudar a sua mente para que você possa emagrecer de forma leve e definitiva. Que você não precise mais ficar voltando, sabe? Fazendo uma dieta restritiva, consiga emagrecer no esforço, mas logo depois volta tudo de novo. O nosso objetivo é que quando a gente muda do lado de dentro, isso se reflete para o lado de fora. E aí sim a gente consegue ter um resultado mais definitivo. E por ele ser um resultado definitivo que vai levar muito para a nossa vida, não é um processo, um projeto verão que eu vou emagrecer para esse verão, para esse ano, para tal evento. Não, é para a nossa vida. É um processo de emagrecimento onde eu vou levar para todo sempre. Esse é o objetivo da mentoria Voe. Nessa aula, o nosso objetivo é te ajudar a refletir e começar a identificar quais os bloqueios te impedem de emagrecer. Porque existem crenças e bloqueios que são da grande maioria, mas existem coisas muito específicas que são nossas. O que realmente me impede de emagrecer? O que está em mim que me impede de emagrecer? Isso que a gente precisa descobrir. Às vezes a gente olha as outras crenças das outras pessoas e diz, faz sentido. Mas quando a gente entende a nossa, aquilo faz um sentido real do lado de dentro, sabe? E aquilo vai começando a limpar realmente o nosso processo na mentoria Voe. A gente tem um objetivo de limpar memórias, dores, crenças, ideias que a gente carrega em relação ao nosso corpo. E identificar a crença, ela não é um processo de um bicho de 7 cabeças, não é difícil. O ponto todo é a gente começar a... Se a gente só observar os nossos pensamentos, a gente consegue identificar as nossas crenças com facilidade. Esses dias eu tava na academia treinando. E aí eu tava falando com um coach que tava lá e ele tinha emagrecido muito, assim, em um mês ele emagreceu muito, assim. E aí eu disse, nossa, como você secou, você emagreceu, né? Tipo, que bacana. E ele disse, para mim é muito fácil emagrecer. Quando eu decido que eu quero emagrecer, eu rapidinho emagreço. Ele disse, até emagreci demais, agora eu tô precisando recuperar alguns. E aí eu fiquei olhando aquilo e ouvindo e disse, qual a crença? Qual é a crença que ele tem? Para mim é fácil emagrecer. Eu só fecho a boca aqui, eu fico uns dias cuidando da alimentação, emagreço. Agora pergunta para uma pessoa que tem dificuldade de emagrecer, o que ela vai te dizer? Ai, não, para mim é muito difícil emagrecer. Nossa, Roberto, você não sabe. Nossa, trabalhão, difícil. Nossa, até quando eu era nova,
Era mais fácil, sabe? Quando eu tinha meus 20 e pouco, eu ficava sem comer um tempo, logo emagrecia. Agora, depois da idade, tudo ficou mais difícil. Quem aí já se pegou falando isso? Quem aí já se pegou com essas falas, com essas frases dentro da sua boca? Hein? Então, o que que acontece? Você vai me dizer assim, Roberta, mas é a realidade? É assim que é. Pois é. Mas a sua realidade, ela é criada pelas coisas que você acredita e reforçadas pela sua realidade. Então, você passa a acreditar, você começa a ouvir que depois dos 40 é muito difícil emagrecer. Depois dos 40 é muito difícil emagrecer. Né? Você começa a ouvir alguma coisa, ou depois que se é mãe, nossa, para emagrecer é muito difícil. Você começa a ouvir aquilo. E aquilo vai entrando na sua mente, vai entrando na sua mente, vai ficando ali armazenado. E você vai passando a acreditar naquilo. Ao passar a acreditar naquilo, aquilo se manifesta na sua vida e realmente aquilo reforça. Poxa, agora eu estou tentando emagrecer e realmente está mais difícil do que antes. Eu sabia que depois dos 40 ia ficar mais difícil. Ei, isso é uma crença limitante. A crença limitante, ela não é uma ideia na sua cabeça irreal, uma ideia que não existe. A crença limitante, ela sempre dá um jeito de existir na matéria. Ela dá um jeito de existir na realidade. Ela dá um jeito de estar presente, entende? Ela não vai ser só uma coisa que é um pensamento que fica dentro da sua cabeça. Não. Então, se você acredita que é difícil emagrecer, a primeira coisa que vai acontecer na sua vida do lado de fora é dificuldade para emagrecer. Porque as nossas crenças, elas precisam ser validadas, né? Então imagina que você está lá dizendo, cara, é difícil emagrecer. Nossa, né? Mas às vezes você olha as pessoas falando, elas estão num discurso de tentar convencer o outro que é difícil emagrecer, sabe? É um negócio assim, tipo assim, não, é porque é muito difícil. Aí você diz, não, mas quem sabe, não, não é muito difícil. Aí, imagina, né? O universo vai dizer assim: como é que eu vou deixar essa pessoa emagrecer fácil? Como que eu vou chegar para ela e dizer, tipo assim, olha só, esse esforço, essa dificuldade toda, não precisava. Porque, sabe, não tem como, porque o universo ele só dá pra gente aquilo que a gente pede, aquilo que a gente permite, aquilo que a gente aceita. Se na nossa cabeça o discurso é todo baseado numa crença que eu carrego de dificuldade, de idade, de ser mãe, N coisas, não vai ter como emagrecer. Não vai ter como eu mudar meu corpo. Por quê? Porque não tem como, né? O universo ele não me dá nada diferente daquilo que eu acredito. Porque fica até incongruente, né? Imagina, como é que é a palavra? Vai te desmentir, né? Tipo assim, não, ele não vai te desmentir. Se você tá dizendo que isso é difícil, cara, não vai, ninguém vai, tipo, tá bom, é difícil. O universo faz a mesma coisa. Tá bom, é difícil, vou te mandar mais dificuldade. Então, para validar a sua crença, né? Para você ter mais argumento para você poder continuar repetindo o quanto é difícil, o quanto realmente é pesado, o quanto é sacrificante. Esse é o desafio das nossas crenças. Esse é o maior desafio das nossas crenças. O desafio é que a gente quer estar certa, sabe? Que a gente não quer errar, que a gente não quer se permitir estar errada. Mas o fato é que mudar uma crença limitante é admitir que eu estou errada. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito, tudo que eu entendo como verdade. Eu acredito que o azul é mais bonito, uma crença minha. Eu acredito que as mulheres que se vestem de tal roupa são vulgares, é uma crença minha. Eu acredito que emagrecer é difícil, é uma crença minha. Eu acredito que, né, tava falando da série sobre dinheiro lá no YouTube, né? Ganhar dinheiro é difícil. É uma crença minha. Ai, Roberto, não é uma crença, é verdade. Sim, mas uma crença é uma verdade. Só que é uma verdade sua. Sua. Por que é uma verdade sua?
Porque ela não se manifesta em 100% dos casos. O que isso quer dizer? Não é assim para todo mundo. E todas as coisas que não é assim para todo mundo é chamado de crença. Então, existem coisas que são leis, leis divinas, leis universais, são verdades absolutas. Existem coisas que são crenças. A gente não vai discutir, não tem como discutir isso no mundo, né? Qual crença é certa e qual crença é errada, porque crença, cada um tem a sua. Se a minha verdade é a minha verdade. Eu acho que a melhor música é rock. É uma crença sua, que você acha que tem essa sua verdade. Não, eu acho que a melhor música é MPB. É uma crença sua. Ou seja, a sua verdade. Qual é o grande desafio aqui desse universo das crenças? É a gente, primeiro, ter as crenças como uma verdade absoluta. Sempre foi assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quase deu. Entende? O grande problema da crença é esse, e por isso que a grande maioria não muda a crença, não é? Pode ouvir a vida inteira falando sobre crença, mas não vai mudar a crença. Por quê? Porque quer estar certa. Tipo assim, não, isso aqui é verdade, o Roberto não sabe o que está falando. É verdade, claro que é verdade. É uma verdade e é uma verdade porque, além de ela ser uma verdade sua, quando a gente tem uma determinada crença em alguma coisa, em qualquer coisa, a gente tem uma coisa chamada reforço positivo. O que é reforço positivo? O mundo, o universo, ele se desdobra na forma das nossas crenças. Então, mais daquilo que eu acredito começa a se repetir. E aí, eu valido mais uma vez a minha crença. Eu vou pegar uma crença para ficar fácil que vocês vão entender. Homens não prestam. É uma crença. Por que é uma crença, Roberta? Todos os homens não prestam. Porque todos os homens que eu fui traída... Querida, vamos lá. Não é uma crença porque não é uma verdade absoluta. Existe uma parte dos homens que prestam, existe uma parte dos homens que não prestam. Entende? A sua verdade é que eles não prestam. Tá. Então, se a sua verdade é que eles não prestam, você vai se aproximar e vai conviver na realidade dos que não prestam. Para quê? Porque a sua crença precisa ser validada e você vai reforçar positivamente. Você vai dizer, viu? Sabia que eu estava certa. Essa frase é a frase que você precisa parar e prestar atenção. Isso aqui é uma crença. Essa aqui é uma crença. A frase que diz assim, sabia que isso ia acontecer. A gente tem uma péssima mania de chamar isso de intuição. Sabe? Eu sabia que isso ia acontecer. Não é intuição, é crença, querida. Você acredita tanto naquilo. A pessoa passa 24 horas por dia pensando, eu vou ser traída, deve estar me aprontando, deve estar me aprontando. Aí quando acontece, ela diz, sabia que ia acontecer. Você sabia que ia acontecer? Ou você tem uma crença tão forte nisso que você se aproxima de pessoas que são exatamente aquilo que você acredita. Essa é uma verdade bem desafiadora da gente entender. E, voltando para o gancho do emagrecimento, vale da mesma forma para o emagrecimento. Porque às vezes a gente cresce a vida inteira com problema com peso, né? Então a gente já adquiriu uma crença tão forte, que não tem o que fazer. É muito difícil emagrecer. E todo dia a pessoa repete a mesma coisa. Não tem o que fazer. É muito difícil emagrecer. Não, é muito difícil emagrecer. Aí, esses dias tinha uma aluna que me mandou um negocinho daqueles de internet, assim, que aí dizia assim, uma batata frita, você tem que correr não sei quanto para gastar. Tipo, era um negócio, tipo assim, cara, se você começar a fazer essa conta, você não faz mais nada, porque, cara, é impossível, né? Se eu comer isso daqui, eu vou ter que fazer... Não é sobre-humano. Aí, mas é que é assim que funciona, né? Dentro da nutrição, tá provado cientificamente que é assim que funciona. Tá bom.
Você continua acreditando naquilo, continua acreditando. Não tem o que fazer com você. Não tem o que fazer com quem não quer mudar a crença, não tem o que fazer. A gente só tem o que fazer quando a gente se permite olhar de fora e entender o universo das crenças. Entender que eu aprendi as coisas de uma determinada maneira. Ao aprender as coisas de uma determinada maneira, eu passei a repeti-las exatamente da forma que eu aprendi. Aquilo começou a se manifestar na minha realidade da mesma forma que eu estou repetindo. E aquilo segue um ciclo infinito. Porque eu digo, não, para mim não funciona. Eu já tentei, não funciona? Nada dá certo. E o que adianta eu vou fazer essa mentoria aí? Para mim não funciona. Não faz. Não faz mesmo, porque não vai funcionar. Entende? Não vai. Eu sempre falo para os meninos quando elas entram na mentoria Voe, não vem pensando assim, será que vai funcionar? Porque não vai. Você tem que entender que a crença é um troço tão forte que ou a gente decide que, tipo assim, cara, é uma crença, eu vou mudar ela. E eu vou pegar as ferramentas que eu estou recebendo aqui para mudar isso daqui. Eu não quero mais acreditar nisso. Eu quero acreditar em outra coisa. Eu quero acreditar que emagrecer é fácil. Porque se a gente olha um pouquinho para o lado, a gente vê umas pessoas magras, magras, sabe? Comendo de tudo. Umas que não fazem nada de atividade física, comem de tudo, não engordam. Conversa com elas e pergunta, elas vão te dizer, muito difícil para mim engordar. É isso que a pessoa vai te dizer. Você já estava atendendo uma aluna, ela disse, cara, eu não consigo engordar, não tem o que fazer. Eu sempre, quando viajo, emagreço muito. Aí quando volto, tenho que fazer um esforço para recuperar meu peso. Toda vez que você vai viajar, vai acontecer exatamente isso. É uma crença sua. Agora, não é porque é uma crença sua e que você vai poder dizer assim: ah, tá, então é só não acreditar mais. Então, a partir de hoje, eu não acredito mais nisso e mudei, certo? Errado. Por quê? Porque crenças têm camadas. Algumas crenças, elas estão numa camada superficial. E só de eu ouvir e repetir o contrário, ela desaparece. Porque ela está numa camada superficial da minha mente, entende? Ela não tem um peso muito grande. Então, vamos supor que eu não tenho muito problema com o peso, sabe? Eu só estou um pouquinho acima do peso, mas não tenho muita dificuldade assim com o peso. E eu ouço que isso é uma crença minha a partir das coisas que eu repito. E eu paro de repetir e começo a repetir o contrário. Digo, cara, como é fácil emagrecer. Nossa, como é fácil emagrecer. Eu estou começando a emagrecer agora com facilidade. Nem sei o que aconteceu, mas estou emagrecendo com facilidade. Se a crença está no superficial, a crença vai embora e você começa a emagrecer com facilidade. É inacreditável, mas é assim. Agora, existem outras crenças que a camada está mais profunda e elas têm um quê de dor envolvido, sabe? Eu tenho uma dor ligada àquela crença. E aí, para eu conseguir remover essa crença, eu tenho que primeiro remover a dor associada a isso. Por exemplo, vou pegar um exemplo para a gente entender mais fácil. Vamos supor, eu cresci na minha família, todo mundo é gordinho. Todo mundo é acima do peso. Então, desde criança, aquilo foi impregnado dentro da minha cabeça que é assim. Tudo que eu ouvia minha mãe falando, tudo que eu ouvia minhas tias falando, minhas irmãs falando, todo mundo falando, aquilo ficou impregnado dentro de mim como verdade absoluta, sabe? Então, aquela crença ela está um pouco mais enraizada, porque deixar de acreditar nisso, eu tenho que passar por um processo de invalidar o que a minha mãe falava. E isso é mais desafiador, porque as verdades mais profundas que a gente carrega são as verdades de pai e mãe. E isso, para o adulto, até pode parecer simples. Eu digo, minha mãe não sabe o que está falando, tá tudo bem. Mas não é nesse lugar. Inconscientemente, para a criança que mora dentro da gente, é muito difícil invalidar pai e mãe. Então, por isso que a gente carrega muita crença e a gente repete igualzinho pai e mãe fazia. Mesmo aquelas coisas que eu disse, nunca vou ser igual a você. Quando eu cresço, eu olho, eu estou fazendo exatamente igual. Com um pouquinho de diferente, porque o cenário é diferente, eu estou fazendo um pouquinho diferente. Mas quando eu olho, eu estou fazendo igual a eles. Por quê? Porque crença de pai e mãe é uma coisa muito difícil de mudar.
muito enraizada, sabe? Só que é possível de mudar. Só precisa de uma técnica, precisa de um jeito, precisa saber como. E precisa querer também, muito, fazer isso. E então, todas as nossas crenças, elas vão ficando nessas camadas. Tem umas que são superficiais e que só de a gente ouvir o contrário se vão. Outras a gente precisa liberar a dor, sabe? Envolvida nessa. Outro ponto da crença. O primeiro que é desafiador é a gente tem um reforço positivo. A gente vai se aproximar de pessoas que acreditam o mesmo que nós. E aí você vai dizer assim: ah, mas todo mundo é assim, Roberta. Não, todo mundo não. Todo mundo que você convive, que você conhece, que você olha, é assim. Porque esse é o seu filtro. Entende? Não tem como você ver a partir de outro filtro se você não abrir ele, não abrir sua visão. Então é muito comum que a gente se relacione com pessoas que pensem parecido com a gente, que tenham crenças iguais às nossas, porque senão ficaria muito insuportável de conviver com alguém que tem uma crença muito diferente da nossa. Fica disruptivo. E a gente até diz assim: ai, mas eu tenho pessoas que é insuportável de conviver. É, mas você ainda está convivendo. Então significa que tem crenças iguais. Quando a gente começa a destoar e a gente começa a mudar crenças, é muito comum, quem está no processo de autoconhecimento há mais tempo sabe disso. Que o que começa a acontecer? Você começa a se afastar de algumas pessoas. É natural, a vida te leva para um outro lugar, o mundo vai você ir para cá. Sabe, as coisas elas as pessoas vão se afastando. Não é uma coisa que você escolhe, não é uma coisa pensada, é uma coisa de frequência. Quando a gente muda as nossas crenças, a gente muda de frequência. E ao mudar de frequência, a gente se relaciona com outras pessoas que pensam de um outro jeito. Significa que eu mudei minhas crenças. Enquanto a gente está num lugar onde a gente diz assim, ah, mas eu não penso igual a essa pessoa e eu tô aqui. Não, você ainda pensa igual a ela. Você não pensa, talvez, conscientemente, porque você começou a ganhar conhecimento, então você começou a colocar luz sobre o que você pensa e você começou a analisar algumas coisas. Mas significa que essas crenças ainda estão no seu subconsciente. Elas ainda estão dentro de você. E por isso você permanece na mesma frequência do que elas. Aquela frase famosa, né? Que é uma máxima que diz: você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. É porque você convive com pessoas que têm crenças parecidas com as suas, iguais às suas. E elas vão estar o tempo inteiro reforçando para você que o que você acredita é verdade. Então, esses dias uma aluna estava falando, nossa, ela disse como é difícil contratar pessoas, profissionais bons para fazer serviço, né? Tipo, aí eu fiquei olhando. Ela disse, cara, só parece gente ruim, só parece pessoas que não são responsáveis, não tem comprometimento, né? Todo um discurso. Tá bom, é verdade que existem essas pessoas? É verdade. Existem pessoas sem comprometimento, sem responsabilidade. Existem. Existem pessoas comprometidas, responsáveis, dedicadas. Existem os dois tipos de pessoas. A pergunta que a gente tem que começar a se fazer é: por que que eu estou me conectando com esse tipo e não com esse tipo? É aqui nessa peça que encaixa que está a mudança que eu posso fazer. O ponto é que a gente se ilude nesse caminho de crescimento e de autoconhecimento, achando que a gente está evoluído. E a gente não evolui porque a gente fica estagnado nesse lugar. Poxa, olha só, eu que toda evoluída, e aí fui contratar uma pessoa para fazer um trabalho para mim e pessoa irresponsável, não comprometida. Tá bom, é verdade, mas a sua questão para resolver é por que que eu estou atraindo esse tipo de pessoas? Porque a minha frequência tá igual a delas. É difícil a gente olhar por esse ponto? É difícil, muito difícil. Porque existe esse lugar de autorresponsabilidade que não dá para a gente fazer esse processo de emagrecimento sem adquiri-la.
O processo de autorresponsabilidade é minha crença, tá dentro de mim. Eu quero mudar aqui dentro. Como que eu sei que eu mudei a crença? Eu mudei a crença porque os resultados começaram a aparecer do lado de fora. Enquanto eles não começarem a aparecer do lado de fora, não mudei a crença. Pode continuar trabalhando em você. Pode continuar fazendo o que tem para fazer. E você não mudou a crença. Então, um ponto importante nessa aula que eu quero falar com vocês é sobre como que eu identifico as minhas crenças. Mas para eu aprender a identificar as minhas crenças, eu preciso ganhar uma clareza muito grande do que é uma crença. Porque hoje, né, se fala muito em crença limitante, né? Tá cheio de pessoas falando sobre crença limitante. Mas o ponto é que a gente não sabe identificar uma crença limitante. Sabe? A gente não sabe identificar uma crença limitante. Porque uma crença, ela só é limitante quando aquilo que eu estou acreditando e defendendo com unhas e dentes está me prejudicando, está me limitando, não está me deixando avançar na vida. Entende? Não existe uma crença certa e uma crença errada. Existem as crenças que te levam para um lugar e as crenças que te levam para o outro. É simples assim. Entende? Não existe essa coisa tipo assim, eu quero crenças melhores. Não tem crenças melhores. Tem crenças que te elevam e tem crenças que te destroem. Ponto. Quando eu era criança, estava me lembrando de uma história. Quando eu era criança, eu tinha uma, sei lá, acho que foi bem no início, assim, não lembro que série que era, mas eu era bem novinha ainda. Não, eu devia ter uns 10, 11 anos já nessa fase. E a gente tinha eu e uma amiga minha que a gente era bem próxima. E a professora fez um concurso de redação. Eu acho que era só eu e ela que estudava nesse período. Era uma escola muito pequenininha, acho que era só eu e ela que estudava. Eu não me lembro das outras pessoas, mas eu me lembro só de eu e dela. Talvez tenha sido só um flash da minha memória. E aí a gente tinha que fazer uma redação sobre o sol, né? E aí lembro exatamente como se fosse hoje, assim, dessa redação sobre o sol. E aí no final, tipo, a minha amiga fez a redação, eu fiz a minha redação e a professora veio trazer o resultado. Aí a professora disse assim, então, a redação, era um concurso, né? A minha amiga ganhou o concurso da redação. Ela, assim, e aí ela começou a ler a redação, tipo assim, porque a redação dela foi uma redação que foi muito criativa, né? Ela começou a escrever sobre se eu fosse o sol, eu iria iluminar a mente das pessoas. Que ela fez meio que uma poesia daquela redação e ficou realmente muito bonita, porque eu me lembro até hoje, né? Tipo, que eu fiquei assim, cara, como é que eu não pensei nisso? A primeira frase que veio na minha cabeça, cara, como é que eu não pensei nisso? E eu escrevi sobre o sol, 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 né? E aí a professora, naquela tentativa tipo, de consolar, né, ela disse assim, mas Roberta, a sua redação não teve nenhum erro de português. E aquilo ficou tão impregnado em mim que a partir daquele momento eu comecei a acreditar que eu era muito boa em português. Eu não ia muito bem no quesito criatividade, mas em português eu era muito boa. E aquilo se tornou uma crença, entende? Se tornou uma crença. Eu passei a acreditar que em português eu manjo muito bem. E até hoje é assim, nunca tive problema em português, nunca tive desafio com essa matéria. Até hoje gosto muito, né? De ler, de escrever, tenho uma facilidade com isso. Por quê? Porque a crença ficou no lugar certo. Então, essa é uma crença boa. Por outro lado, eu comecei a duvidar da minha criatividade. Eu comecei a acreditar, ter uma crença, que eu não era tão criativa assim. Que era melhor eu fazer algo da vida burocrático, sabe? Que exigisse pouco da minha criatividade, porque eu não tinha tanta criatividade assim. Isso é uma crença ilimitante. Consegue entender a diferença? Não tem uma. Todos nós, a gente vai viver a vida com base em crenças, né? A gente precisa de crenças para viver, a gente precisa acreditar em coisas. A grande questão eu preciso começar a analisar o seguinte:
a crença que eu tô tendo, aquilo que eu tô acreditando, tá me fazendo bem, tá me levando para um bom caminho, não tá me fazendo bem, tá me levando para um mau caminho no sentido de não é o caminho que eu quero, não é para onde eu desejo ir. Então, aqui está o ponto para a gente começar a fazer a identificação das nossas crenças. Não é procurar um bicho de 7 cabeças escondido embaixo do armário. Não, é começar a procurar na nossa fala aquilo que a gente fala sobre o corpo, o meu corpo. O que eu falo? Eu, quando não conseguia emagrecer, vivia repetindo o quê? Cara, eu sou uma pata. Eu vivia falando isso. Eu sou uma pata, eu sou desengonçada, eu não tenho coordenação motora, eu não tenho habilidade, eu não tenho leveza. Eu falava isso. Ou seja, isso é uma crença. Eu acredito que eu sou assim, eu acredito que o meu corpo é pesado, eu acredito que o meu corpo é desengonçado. Por quê? Porque isso foram memórias que eu fui acumulando ao longo da minha vida. Foram experiências que eu fui tendo e os feedbacks dessas experiências. Então, eu era bem pequenininha, não. Nessa mesma fase, eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E eu no colégio, começaram a ensinar a fazer parada de mão, né? Aquele exercício de virar de ponta cabeça. Todo mundo fez isso quando criança, né? E, cara, aquilo foi assim, ó. Eu amava fazer aquilo, adorava. Eu lembro da parede que tinha lá em casa e que eu começava a fazer, assim, sabe? E eu fazia, e eu fazia, e eu fazia. E como criança, a gente tem uma coisa muito natural e bonita nas crianças, que é muito reprimida, que é o, o que a gente chama de se exibir, né? A gente coloca isso como algo negativo, tipo assim, ah lá, tá se exibindo. Como se isso fosse feio, como se isso fosse errado, sabe? Como se isso fosse algo que não devesse se ter. E a gente vai crescendo e começando a se fechar para o mundo de dentro, começando a ficar cheio de vergonha, de traumas, de dores, porque a gente tem medo de ser aquela pessoa, sabe, exibida. Só que é da nossa natureza se exibir, né? Se você pegar qualquer animal na natureza, sabe? Você vê ele, tipo, brincando, né? Estava olhando aqui no condomínio, a gente tem um gatinho que é do condomínio, ele é de todo mundo, mas ele vem, aí ele fica, aí ele roda, e aí ele se lambe, e a gente fica olhando para ele, tipo, nossa, como é bonito, né? Você vê ele naquela performance dele. Como é bonito você ver alguém que sabe dançar, assim, você olha para a pessoa dançando e ela é tão bonito aquilo, é tão é, gracioso, né? Essa exibição do que a gente é bonito, sabe? Quando vem do lugar certo, é muito bonito. Um grande desafio é que a gente, lá nessa nossa infância, começou a ser podado em relação ao se exibir. Então, eu, com meus 10, 11 anos de idade, estava no auge do El Chan. E estava tendo concurso para loira do Chan, né? Morena do Chan, não lembro. E aquilo era tipo assim, nossa, eu era apaixonada, sabe? E aí eu dançava, e eu requebrava, e eu rebolava até o chão, e dançava, e dançava. E só que eu comecei a virar mocinha, né? Comecei a crescer, 10, 11 anos de idade, eu já tinha um corpo muito grande. E aí todo mundo começou, né, desde a minha mãe, as pessoas mais próximas, começaram a criticar aquilo, né? Como tipo assim, o que tá querendo? 10 anos de idade, 11 anos de idade, criança se divertindo, brincando, sabe? Na pureza de uma criança. Mas o adulto não está mais puro. A mente do adulto já foi contaminada por todas as coisas que ele próprio viveu. E aí ele começa a colocar na cabeça da criança que aquilo não é puro, que aquilo não é bonito, que aquilo é feio, que aquilo é errado, que aquilo pode dar problema para você, e que a culpa é sua, né? Porque se você ficar dançando e você for assediada, a culpa vai ser sua. Entende? E eu fui naquela época acreditando nisso. Então eu fazia a parada de mão, né? Tipo, toda vez eu queria só brincar de fazer aquilo, eu queria me divertir, mas no meio onde eu tava, aquilo era uma exibição. Aquilo era
Queria chamar atenção. Ah, tá querendo chamar atenção. Não pode chegar alguém que a Roberta quer fazer as apresentação dela, porque eu fazia meu palco e eu queria fazer meu show. Eu queria fazer minha apresentação, sim. Era a minha vontade. Queria apresentar, queria mostrar o que o meu corpo sabia fazer, sabe? É da nossa natureza mostrar o que o nosso corpo sabe fazer. Só que isso foi podado, foi cortado. E eu perdi toda essa habilidade. Eu comecei a crescer e ouvindo isso e entubando isso tudo de eu tô querendo me exibir, eu tô querendo me mostrar, eu tô querendo aparecer. Talvez o que eu esteja querendo são segundas intenções. Talvez eu seja mesmo essa pessoa que eles estão dizendo que eu sou. Eu fui acreditando e o meu corpo foi travando, completamente travando. Eu fiquei totalmente dura. Eu tenho muito desafio hoje ainda, eu já treino muito, mas eu tenho muita dificuldade para dançar, porque o meu corpo ele ficou duro, ele ficou engessado, sabe? Hoje eu voltei a fazer parada de mão, eu tô treinando parada de mão hoje porque eu quero voltar a ser aquela criança, ter aquela alegria daquela criança, poder viver dentro desse corpo feliz, sabe? Me movimentando, me exibindo, sendo o que eu sou. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque a gente precisa olhar para essa nossa criança e entender que a nossa criança sempre foi livre, sempre foi leve, sabe? O grande ponto é que a gente começou a ouvir tanta coisa, tanta coisa. A gente foi acontecendo tanta coisa com a gente que o nosso corpo foi gravando todas essas memórias. Então, todas as nossas células de gordura, elas não são exatamente aquilo que você está comendo e aquilo que você não está gastando. Elas são memórias, sabe? Dores, crenças que você ouviu e você armazenou. Isso é feio, isso é errado. Menina não usa essa roupa curta. Menina não usa esse decote. Olha esse short, para que tá usando um short curto desse? Tá querendo se exibir, tá querendo se aparecer, tá querendo mostrar isso para quem? Quantas dessas mulheres são assediadas e sentem a sensação e ainda ouvem, né? A culpa é sua, por que você está usando esse short? Por que você está usando essa roupa? Então, todas essas crenças, elas estão na nossa memória, elas estão na nossa mente, muitas vezes escondida lá num lugar bem escondido. Mas isso não quer dizer que não esteja influenciando a sua vida e impactando a sua vida o tempo todo. Por isso, quando a gente vai começar a fazer essa identificação das crenças que a gente carrega, o nosso principal ponto é começar a olhar para o que eu era e por que eu deixei de me tornar, o que eu deixei de ser. Sabe, na aula passada, a gente fez aquele mapa, né, para a gente começar a perceber onde foi que eu comecei a engordar. Mas hoje eu quero que a gente vá lá para a nossa criança e a gente comece a olhar para ela e dizer onde é que foi que você perdeu a liberdade de ser você. Onde foi? Porque a gente nasce muito livre, né? Mas vão colocando a gente dentro de uma caixinha, sabe? Uma caixinha, vão enfiando a gente com crenças. Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você não pode ser isso, você não pode ser assim, você não. E eu vou ficando nessa caixinha. E essa caixinha vai inchando, né? Porque o meu corpo ele vai sentindo tudo isso. Só que chega um momento da nossa vida em que é pesado demais, sabe, permanecer nesse corpo. É pesado demais permanecer dentro de uma caixinha que a gente não cabe mais. Permanecer dentro de um lugar, de um espaço que eu sinto que não sou mais eu. Não é o que eu sou. Então, a gente vai olhando para essa criança, vai olhando, trazendo uma memória, sabe, de, cara, eu era livre. Eu era. Eu não sou mais. Eu tô presa nesse corpo aqui. Não posso fazer o que eu realmente quero. Mas eu era livre. Eu era livre. E a gente vai buscando se reconectar com tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente armazenou de crença, sabe? De ideias. E sabe como que a gente faz isso de um jeito muito fácil? Vou ajudar vocês.
É só você começar a olhar para mulheres que têm um corpo bonito. Comece a olhar com sinceridade, ouvindo o que a sua mente diz. Quando você anda na rua e você vê uma mulher com um corpo bem bonito. Aquelas mulheres que chamam a atenção, sabe? Que você olha, o que a sua mente fala sobre ela? O sentimento que você tem é bom ou ruim? E você vai começar a observar que as crenças que colocaram em você, hoje, você repete, sabe? E se você acha que é vulgar ter um corpo bonito, você vai olhar para mulheres com roupas curtas e vai dizer, ah, para que tá usando essa roupa tão curta? Ah, para que tá querendo se mostrar desse jeito? Para que tá se exibindo dessa forma? Você aprendeu dessa forma? Você começou a reprimir o seu próprio corpo e agora você está fazendo isso com as outras pessoas. E a gente começa a observar, porque o seu subconsciente, isso é uma coisa muito importante a gente gravar, tá? O seu subconsciente, ele não vai te dar aquilo que você julga como ruim. Não tem como, né? Imagina. Você fala para ele, olha só, olha lá, se exibindo. Aí o subconsciente, ele meio que ele não entende as coisas em detalhes. Ele entende bom e ruim. É a única coisa que ele entende, bom e ruim. Aí olha uma mulher bonita. E você olha e diz, já torce o nariz, né? Querendo se exibir, querendo se aparecer. Aí o seu subconsciente entende o quê? Ah, você não quer, né? Esse corpo. Tá bom, não vou te dar. Toma, é isso que acontece. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar que todas as mulheres bonitas que passavam do meu lado, eu ficava com ciúme, com inveja. Achavam que elas iam roubar o meu marido, como se isso fosse possível, né? Alguém passa e rouba o marido, carrega nas costas e leva. Entende? Então a gente começou a colocar rótulos, pesos nos corpos bonitos, em mulheres com corpos bonitos. Sabe? Aquela mulher que chega no ambiente. Então a gente começa a fazer o quê? O subconsciente tem o quê? Medo de se tornar aquela mulher. Medo de ser essa pessoa que eu tanto julgo. Imagina, eu tô, né? Passa uma mulher bonita, minha mente já tem uma criticazinha pronta. Ai, Roberta, mas se fosse eu, não ia usar aquela roupa. Não precisa usar. Mas por que tá com esse sentimento? Não precisa, não era nem pra estar percebendo que ela tá com uma roupa X ou assado. A roupa é dela. Ela usa o que ela quer. O corpo é dela, ela faz o que ela quer com o corpo dela. O que você tem a ver com isso? Aqui que tá o ponto. Porque a gente fica nessa de assim, ai, mas é errado, né? Ai, mas isso eu não poderia, né? Ai, mas eu acho feio, né? O que você tá achando? O grande ponto desse todo achismo é que tá ferrando com você. Só esse é o ponto. Sabe? Que tá prejudicando você, porque você morre de medo de sair pela rua toda gostosa e linda e encontrar alguém como você criticando. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente diz, opa, eu tô afastando de mim tudo aquilo que eu tô dizendo querer, olhando para as mulheres e criticando. Esses dias uma aluna disse, ah, mas eu vi no Instagram uma mulher com as costas todas definidas. Ah, eu não preciso gostar de costas definidas, né? Mas por que você tá com esse ranço? Sabe? Por que você tá gastando sua energia dizendo, ai, não, mas é que. Entende? Tem uma energia ali. Essa energia, esse ranço, o subconsciente entende como negativo. Ou seja, ele está dizendo, ele está entendendo como eu não quero ter um corpo bonito. E ele não te dá isso. Porque você está expulsando isso da sua vida. Você está tirando isso da vida a partir da sua própria crítica, que foi a crítica que você recebeu. Olha como o ciclo funciona. Eu recebi, entendi, aprendi, começa a fazer comigo. Ao começar a fazer comigo, faço com as outras pessoas. Esse é o ciclo da crença, esse é o ciclo dos nossos traumas. Então, a gente vai começando a identificar as nossas crenças com a aula da semana passada, né? Olhando para tudo aquilo. Hoje, aprendendo a observar isso. O que foi que eu recebi, que eu repito e que eu julgo nas outras pessoas.
Isso daqui vai começar a mudar chaves na vida de vocês. Mas façam um exercício de anotar. Pegue um caderninho e anota. E começa agora, sai para a rua, quando você sair para a rua, começa a prestar atenção. Começa a prestar atenção em umas pessoas que você implica. Você diz, ai, não fui com a cara dela. Ela é bonita e gostosa? Começa a prestar atenção. O que você não gosta nela? O que está realmente te irritando? Só nesse lugar, com muita sinceridade com a gente mesmo, é que a gente vai podendo mudar as crenças que a gente carrega. É que a gente vai podendo mudar aquilo que a gente tem armazenado. Só nesse lugar. Se a gente não tiver essa sinceridade com a gente, se a gente não tiver essa coragem, né? Porque é uma coragem de fazer isso, a gente não consegue mudar. Então, na semana que vem, a gente segue para nossa terceira aula, sabe? E aí a gente vai aprofundar cada vez mais. Eu quero que vocês nessa semana façam esse exercício de percepção. Olhem para isso, olhem, comecem a observar aquilo que vocês estão falando. O que você está falando sobre o seu corpo? O que você está repetindo sobre o seu corpo? Não adianta você começar uma dieta restritiva, se matar de malhar, se você continuar insistidamente repetir na sua mente que você está gorda, que você é feia, que você é horrível, que você não sei o que você não emagrece, que você... Não adianta, não vai funcionar. Você precisa começar a cuidar o que você fala sobre você. Não deixe a sua mente, a sua boca falar algo negativo sobre você. Olha para o espelho e diz, tá bom, hoje o meu corpo é do jeito que é o que tem, vai fazer o quê? Você, a vida inteira, tratou ele mal e chegou hoje ele tá do jeito que tá. Agora, não adianta você brigar com ele e dizer, nossa, como você tá horrível. Ué, foi você que fez? É o que é o que eu tinha condição de fazer, é que eu tinha consciência de fazer, é o que eu consegui fazer até aqui. Eu não tinha como fazer diferente, porque eu não sabia. Mas agora eu quero aprender a fazer diferente. Então, eu começo a gostar desse corpo. E ainda pedir desculpa para ele. Desculpa por eu te tratar tão mal. Desculpa por eu falar tão mal de você. Desculpa, sabe, por tudo que eu tenho feito. Eu quero aprender a te tratar bem. Eu quero aprender a cuidar de você. E eu vou aprender a cuidar de você. Esse é o lugar que a mente precisa ir. E eu começo a prestar atenção. Tudo que eu falo sobre mim, tudo que eu falo sobre as outras mulheres. Isso é muito, muito importante. Comenta aqui quais foram os seus insights da aula de hoje, que eu gosto de saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se está processando, se está fazendo sentido na vida de vocês. Comenta aqui para mim que eu vou gostar de saber. E a gente se vê na aula que vem. Um beijão! Já vou deixar aqui embaixo o link da mentoria Voe, que quem já está prontinha para entrar nessa próxima turma, já preenche a sua avaliação para garantir sua vaga nessa próxima turma, porque são poucas vagas na mentoria Voe. Então, se eu já estou sentindo que eu quero participar desse processo de 3 meses de mudança de crença, de autoimagem, de realmente mudar meu corpo, clique aqui, já faça sua aplicação para garantir sua vaga. Um beijão e até!